Eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aleluias. No versículo 35, então, fala assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, quer dizer, Jesus, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Até aqui estava tudo bem, né? Até aqui estava tudo tranquilo, não é verdade? E era assim que os discípulos imaginavam que seria aquela noite. Tudo tranquilo, né? Tudo bem. E aí, naquela noite, eles esperavam que tudo iria muito bem, né? Eles tinham tido um dia cheio, né? Trabalhado muito ali para o reino. Com certeza todos estavam cansados. E eles esperavam ter uma noite tranquila. Iam entrar ali no barco, né? Chegar até o outro lado lá do Mar da Galileia e tudo iria muito bem. Mas, versículo 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aleluias. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse texto? Como eu falei, eles pensavam que tudo ia muito tranquilo naquela noite. Essa era a expectativa, né? Como nós também, muitas vezes, estamos tranquilos, achando que tudo está indo muito bem na nossa vida. A gente está tranquilo, as contas estão pagas, eu estou com o meu emprego, né? Está todo mundo saudável em casa, está tudo indo muito bem, não é? Mas, de repente, veio esse forte vendaval. As ondas batendo ali contra o barco e eles começando a ficar com medo. Na verdade, eles começaram com seus recursos ali até a tirar a água de dentro do barco, porque senão o barco iria afundar. Não é? Então, o que nós entendemos? Onde é que estava Jesus nessa hora? Estava ali. Jesus estava ali. Só que o Senhor estava dormindo, descansando. Porque é lógico, ele tinha tido um dia cansativo, pesado. Ele atendeu, ele orou por muitas vidas, ele pregou, ele estava cansado. E estava dormindo, né? E os discípulos, talvez a princípio, eu não sei, vamos imaginar aqui, talvez eles até tivessem esquecido que o Senhor estava ali no barco, porque ele estava dormindo. Ele não estava falando, ele não estava aconselhando, ele não estava agindo. Não é verdade? Talvez os discípulos até tivessem esquecido que ele estava ali. Por quê? Porque eles começaram a se movimentar. Ninguém vai ficar no meio de um vendaval e numa tempestade dessa proporção, quieto dentro de um barco. Eles eram pescadores, irmãos, a gente tem que lembrar disso.
Eles eram homens que estavam acostumados com esse tipo de coisa. Não é? Então, de repente, veio essa tempestade que era além do que eles estavam acostumados. Não é? Porque diz a palavra que eles ficaram com medo. Quando a gente é experimentado já num determinado assunto, numa determinada profissão, um determinado ofício, não é qualquer coisa que nos abala, né? Você fala assim, isso eu já vivi, essa situação aqui já está mais tranquila para mim, já vivi. Então não é qualquer coisa que te abala, e não era qualquer tempestade que abalaria ali aqueles pescadores. Concordam comigo? Pois é, mas essa abalou. Essa eles estavam com medo. Eles já não sabiam muito bem o que fazer. Eles já estavam até tirando a água do barco porque estava feio. Estava feio a coisa, né? Então, e onde estava o Senhor Jesus? Dormindo no barco. Dormindo, descansando. E aí eles chegam e acordam o Senhor. Mas eles acordam de uma maneira assim, mansa, tranquila, como toda pessoa deve ser acordada, né? Tá certo? Você não vai acordar alguém, acorda! Não, ninguém acorda o outro gritando, na verdade. Se você faz isso, o outro já acorda bravo, irritado com você, né? Porque a gente chega e vai acordar a pessoa, bom dia, acorda. A gente fala mansinho para aquela outra pessoa acordar de boa, né? Então, os discípulos não chamaram assim o Senhor. Mestre, acorda aí, porque a coisa está feia. Você não está se importando com o que a gente está passando aqui? Vamos entender essa passagem, irmãos? Essa fala dos discípulos. Olha só. Talvez os discípulos pensassem que por Jesus estar no barco, nada de ruim poderia acontecer para eles. Talvez eles pensassem isso. Que por Jesus estar no barco, eles nunca passariam por uma tempestade, por uma situação que eles ficassem com medo ou até mesmo apavorados, que era o que estava acontecendo. Mas o Senhor Jesus permitiu. Amém? Às vezes nós passamos por situações na nossa vida que a gente fala assim, mas como é que isso foi acontecer comigo? Não acredito. Não é uma situação que você pecou e está colhendo a consequência. Não é uma situação que o outro pecou da sua família e você está colhendo a consequência. É uma situação que simplesmente desaba na sua cabeça. Ou na sua casa. Ou uma tempestade. Não é? A tempestade é amiga. A tempestade é sua amiga. A tempestade vai falar assim, quanto tempo, Gonzaga. Que saudade, vou amenizar para você. Já que eu vi que é você que está na tempestade, eu vou ser boazinha com você. A tempestade é amiga nossa? Não é. Os problemas muitas vezes não são os nossos amigos. Concordam? Amém? A tempestade não era amiga. As coisas que vêm, as tempestades que vêm contra a nossa vida, muitas vezes não são coisas boas. Muito pelo contrário, elas são coisas ruins de fato. Mas não pense que porque você é um discípulo do Senhor Jesus, só por ser um discípulo do Senhor Jesus, por andar com Ele, que então isso significa que tudo vai bem. Amém? Muitas vezes nós pensamos isso. Se eu tenho Cristo, tudo vai ser de bom na minha vida. Tudo vai ser tranquilo. Eu não vou passar por problemas. Eu não vou passar por dificuldades. Eu não vou passar por perseguições. Eu não vou passar por crise financeira. Eu não vou passar por, problemas de saúde.
A gente pensa isso. Só que isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Por isso, por pensar desta maneira errada, que os discípulos acordaram o Senhor Jesus daquela maneira, assaltados, assustados, apavorados, gritando para ele e ainda dando uma bronca. O Senhor não vai fazer nada? E quantas vezes nós oramos para Deus dessa maneira? Deus, olha o que está acontecendo comigo. O Senhor não vai fazer nada? Olha o que eu estou sofrendo, Deus. O Senhor não vai entrar com providência? Deus, eu sou teu filho, tua filha. Opa! Ai, ai, ai. Está parecendo o discípulo lá do barco. Mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Pois é, irmãos. Mas nós precisamos entender que se a tempestade está acontecendo sobre nossa vida, é dentro da permissão e do plano do Senhor. Você não vai morrer. Você não vai perecer. A sua família não vai se desfacelar no meio de uma crise. Mas o plano de Deus, porque nós temos um Deus que é amoroso, que é poderoso, que é infinitamente maior e acima da tempestade. Amém? Que sabe muito mais do que nós imaginamos, que Ele vai além do nosso, aquela ideia errada que a gente tem, de que a gente consegue controlar tudo. Que o homem é bobo, né? Ele acha que ele consegue controlar o seu dia, a sua saúde, a sua família, e por aí vai, o seu trabalho, as pessoas ao redor. A gente acha que consegue controlar. Deus vai muito além de tudo isso. Amém? E Ele vai além também da tempestade, a ponto de permitir que você passe pela tempestade. Ela vem. Mas uma tempestade, ela não dura a vida inteira. Não é? Uma tempestade, a gente vê quando vai chegando o verão, a gente já vai se preparando, né? Mesmo a gente se preparando, a tempestade vem. Amém? E ela vem. E ela sempre vem, só que ela passa. Ela faz os seus estragos, mas ela passa. A tempestade não dura para sempre. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que coisas ruins vão acontecer sobre as nossas vidas. Sim, vão acontecer. Isso está além do nosso controle, mas está no controle de Deus. Amém? Sempre está no controle de Deus. Agora, por que Ele está deixando que uma tempestade venha sobre você, venha sobre sua casa? Muitas vezes a gente não sabe. Eu prefiro confiar nele. Eu prefiro deixar que Ele fique no controle. Porque Ele sabe as razões. Às vezes a gente passa pela tempestade, depois olha para trás e fala: ah, agora eu entendi. Porque com isso eu posso ajudar um irmão, eu posso ajudar uma irmã, eu saí melhor, eu precisava passar isso para amadurecer. Eu tirei boas lições dessa tempestade. E assim a tempestade acaba sendo para te fortalecer tua casa, tua família. Amém, irmãos? Pois é. Agora, o nosso Deus, Ele é poderoso, sim, né? Ele está sempre conosco, como Ele estava ali com os discípulos no barco, Ele está sempre conosco. E a gente precisa entender que durante a tempestade, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Amém? Ele nunca te abandona.
Ele promete isso, que Ele nunca vai nos abandonar. Então, se você começar a enxergar as tempestades ou as coisas ruins da sua vida dessa maneira, você vai entender que no meio da coisa ruim você pode clamar ao Senhor. Não para dar bronca, não para achar que Deus não está fazendo nada, mas clamar por socorro mesmo. Amém? Clamar porque você precisa da ação dele. Clame mesmo. É isso que você deve fazer. Porque nós vemos aqui que o Senhor se levantou, disse, ao vento e disse ao mar, enfim, o vento se aquietou, o mar se acalmou, se fez bonança, e a glória do Senhor se manifestou ali. Amém? E as pessoas que estavam ali se assombraram e ficaram mais apavorados ainda. Quem é esse que até o vento e o mar se sujeitam, Não é verdade? Pois é, irmãos. Nós precisamos entender isso. Os planos de Deus, eles sempre são acima dos nossos. Nós precisamos estar preparados, porque dias bons e dias ruins vêm para nós, para todos nós. A diferença é como você vai passar esses dias bons e como você vai passar esses dias ruins que vão vir sobre a sua vida. Como? Como? A minha esperança é que você, entendendo o que eu falei, você passe os dias ruins, entendendo que é um dia ruim, claro, mas não se revoltando, não se rebelando, mas clamando ao Senhor pela provisão dele, o cuidado dele, não é? O agir dele, pela misericórdia dele sobre você, sobre sua casa, e que ele manifeste a glória dele. Amém? Nós precisamos passar o dia ruim crendo que o Senhor é conosco o tempo todo. E que esse dia ruim vai passar. Não é? Ainda bem. Ainda bem que passa. Amém? Ninguém vive com uma nuvem escura assim, soltando raio em cima da cabeça, Ninguém, graças a Deus. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Eu não sei se você está num dia bom ou num dia ruim, não é? Não sei. Mas, presente ao Senhor. Pode ser que esteja difícil, pode ser que esteja pesado, mas apresente ao Senhor. Fale, Senhor, eu sei que o Senhor nunca me abandona. Por maior que seja a luta, por melhor que seja a situação, eu não sei. Mas, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor jamais me abandona. E por isso eu quero exercitar a minha fé, te agradecendo, porque o Senhor nunca me deixa. Aquele que tem Cristo no coração, o Senhor nunca deixa. Amém? Santo Deus, nós queremos te bendizer nesta noite. Porque assim como tantas coisas que o Senhor nos ensina na tua palavra, nesta passagem, nós queremos sim, Senhor, reconhecer que muitas vezes esquecemos que o Senhor está conosco. No meio das lutas, das dificuldades, nós esquecemos. Nós achamos que naquele dia ruim nós estamos sozinhos. Mas Deus, nesta passagem o Senhor nos mostra, nos ensina isso, que o Senhor está sempre conosco. Que mesmo nas dificuldades, nos momentos ruins, nas coisas ruins que acontecem sobre nós, o Senhor é conosco. E isso faz toda a diferença, Senhor. Porque mesmo num momento difícil, nós podemos manter a nossa fé, Deus. E eu te agradeço por isso. O Senhor nos ensina assim, Deus. Eu peço nessa noite que esta igreja seja fortalecida na fé, Senhor.
que se algum irmão aqui está passando por este momento difícil, que o Senhor esteja fortalecendo, levantando, aquecendo os corações, Senhor. Enchendo aquele coração de fé, Senhor, de alegria no meio da luta, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor esteja nos fortalecendo. Deus, nos tira da condição de meninos, por acharmos que nada de ruim pode nos acontecer, Senhor. O Senhor mesmo avisou que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor nos livraria. Nos livrar não significa nos tirar daquela aflição, mas nos livrar significa que, mesmo na aflição, o Senhor colocaria paz no nosso coração. Que o Senhor não nos deixaria, não nos abandonaria por nenhum momento. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Nós sabemos que hoje, Deus, a ideia, a concepção que nós temos de vida é muito diferente do que os seus discípulos viveram naquela época. Quantos se martirizaram, Senhor, quantos morreram pelo teu nome, Senhor. E hoje os nossos problemas são muito pequenos comparados com isso, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor é sempre conosco. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Glórias a Deus.